Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta. Tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha para nos incentivar a continuar levando boas informações, tá certo? Lembrando também que neste canal tem 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania, experiências de vida e o povo e o poder. Hoje vamos falar sobre educação e cidadania, digamos assim. Há mais ou menos 100 anos atrás, logo depois quando tivemos a gripe espanhola, a população do mundo era 1 bilhão e 900 milhões de pessoas aproximadamente, e 500 milhões, ou seja, mais de um quarto da população, foram acometidos pela doença, e desses, entre 10 e 20% morreram, ou seja, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram naquela época. Então, isso significa que 2,5% a 5% da população mundial perdeu a vida por conta da gripe espanhola, que também era uma gripe viral e que infelizmente dizimou milhões de pessoas. E por que aconteceu isso? Porque naquela época, daquela pandemia não existia vacina, não existia, nem a penicilina havia sido descoberta ainda, pelo que me consta. Depois eu vou confirmar este dado. Então não havia vacina, consequentemente, não havia muita informação também, né? Não existia na época o rádio, e poucas pessoas, poucos privilegiados tinham acesso a um radinho de pilha, e também existia jornais e poucas pessoas tinham acesso a jornal impresso, jornal escrito. Então, as pessoas eram acometidas pela doença sem saber de onde veio e através de quem veio e por que veio. Acabavam perecendo porque não existia tratamento. Hoje, felizmente, nós temos tecnologia avançada o suficiente para fazer vacinas, desenvolver vacinas aí no prazo médio de 6 a 8 meses. Tem gente que está achando um absurdo, que acha que tem que ter 10 anos de experiência de testes de vacina. Não tem. A tecnologia avançou. Se 100 anos atrás precisava de 10 anos, hoje, obviamente, não precisa. Que a tecnologia da vacina, que é a partir do vírus inativado, coisa parecida, isso não é minha área, eu não posso entrar no mérito, que é colocado em ovo ou coisa parecida também, e ali é desenvolvido o anticorpo. Essa tecnologia já está dominada, então não justifica levar 10 anos para desenvolver uma vacina. Lógico que as primeiras levaram entre 10 anos, talvez até mais, não sei. Então não faz sentido. Por outro lado, tem pessoas, eu já gravei um vídeo sobre isso também, tinha um padre falando. Ele é um padre famoso aqui do Brasil, que também canta, usa chapéu, e ele estava dizendo: eu me admiro, olha a incoerência de ambos os lados. Tem gente dizendo que leva 10 anos para desenvolver uma vacina, porque senão a vacina não é segura, e o padre, por outro lado, com uma incoerência. Ele estava dizendo o seguinte: com tanto desenvolvimento da tecnologia, por que não fizeram a vacina em poucos dias, 1 mês, 2 meses? Ora, porque tem os protocolos, tem primeiro a fase de laboratório, isso eu posso dizer com segurança, que é a fase 1, a fase 2, que é feito um teste por amostragem entre voluntários, que assumem um risco grande, inclusive, entre voluntários, com uma amostragem pequena de 100, 200 pessoas, para se avaliar alguma coisa em torno disso, e uma turma que recebe a vacina propriamente dita, e a outra turma com um número igual de pessoas que
recebe a vacina em forma de placebo, ou seja, um produto inócuo que não vai surtir efeito nenhum, nem benéfico nem maléfico para a pessoa. E a terceira fase é aquela que já atinge aí um público bem maior, de 10, 20, 30, 40 mil pessoas. Todas as vacinas, com exceção da Sputnik, que parece que o Putin, lá na Rússia, quis atropelar para ser o primeiro, para entrar para a história como o primeiro país, que a Rússia fosse o primeiro país que registrou, parece que ele andou atropelando a terceira fase. Antes de terminar a terceira fase, ele quis registrar, só que não conseguiu também. Tanto é que a Anvisa aqui rejeitou, a questão de um mês mais ou menos, rejeitou a vacina da Sputnik da Rússia, justamente para não, pelo fabricante não ter comprovado o cumprimento das várias etapas satisfatoriamente. Mas todas as 4, 5, 6 ou 7 ou 8 vacinas que já foram aprovadas, elas passaram rigorosamente pelas 3 fases e, além disso, foram feitos inúmeros testes, não só na vacina, na composição química propriamente dita, mas foram aferidos os laboratórios, os fabricantes. Então, existe 100% de segurança na qualidade dessas vacinas. Então, essas teorias da conspiração, ou coisa pior, né, disseminação de fake news para desacreditar a vacina A ou vacina B, porque veio do país A, porque veio do país B, porque veio do laboratório A, porque veio do laboratório B, é simplesmente guerra de desinformação. E nem sempre essa guerra de desinformação interessa aos concorrentes propriamente ditos. É mais uma coisa de gente, como é que eu posso dizer isso? Irresponsável, digamos assim, que fica disseminando desinformação sem nenhum conhecimento de causa, porque não tem mais nada para fazer e fica induzindo as pessoas ao erro. E isso é perigoso, porque uma pessoa que é induzida a não tomar vacina por não acreditar na eficácia dela, seja ela qual for, ela pode sim contrair o vírus e acabar ficando doente de forma muito agressiva e pode vir a falecer, pode vir a perder a vida por desinformação disseminada por pessoas irresponsáveis, que a partir do momento que isso acontece, esse tipo de irresponsável passa a ser criminoso, porque ele tem que ser responsabilizado pela morte dessas pessoas. Então, eu quero que vocês entendam que não tem cabimento se achar que precisa de 10 anos para se aferir com segurança o grau de eficácia de uma vacina. Não há necessidade disso, é só cumprir as fases protocolares estabelecidas pelos profissionais de saúde pública no mundo inteiro, porque não é um país A ou B que decidiu isso. Existe um consenso mundial, um consenso internacional baseado em experiências científicas feitas ao longo de décadas, ao longo do último século XX e agora início do século XXI, entendeu? Então, é essa a questão. Não tem por que desacreditar nas vacinas. Lógico que algumas têm efeitos, algumas ou todas elas têm efeitos colaterais, mas são numa pequena parcela da população, que não chega a 1%, não chega a 1%, ou seja, de cada 100 pessoas, uma vai sofrer algum tipo de reação, mas nada grave. Eventualmente pode coincidir a pessoa ter um tipo de comorbidade ou sensibilidade ou alergia que pode vir a óbito, mas é muito raro isso, é raríssimo, é uma em 10 mil, uma em 100 mil, uma em 1 milhão, então não há necessidade disso. O que importa é que as vacinas, sim, estão erradicando doenças desde meados do século XX, desde meados do ano passado. Algumas doenças tipo sarampo, poliomielite, varicela e algumas outras já foram erradicadas
do Brasil e de grande parte do mundo. Se elas não fossem eficientes, a expectativa de vida nossa, que hoje aqui no Brasil, que é considerado um país ainda em desenvolvimento, e até pouco tempo era um país subdesenvolvido, até o fim do século passado era considerado subdesenvolvido, a nossa expectativa de vida, que hoje está beirando os 80 anos, está em torno de 74, 75, 76, seria a mesma de 100 anos atrás, quando a expectativa de vida era em torno de 30 a 35 anos, antes das vacinas. Consegue entender a importância da vacina? A partir do momento da descoberta da penicilina pelo cientista, eu não sei soletrar direito, bom, vocês sabem, né? Fremlin, não lembro mais. Outra hora eu digo direitinho, num próximo vídeo aí sobre vacina. A partir da descoberta da penicilina e da descoberta das vacinas e do desenvolvimento da medicina propriamente dita, em todos os aspectos, da tecnologia que favoreceu, inclusive, o desenvolvimento da medicina como um todo, a expectativa de vida do povo brasileiro mais do que dobrou, não só do povo brasileiro, de toda a humanidade mais do que dobrou. E alguém pode achar isso ruim? Você que está me vendo, me ouvindo, você queria morrer e tem uma expectativa de vida de viver só até os 35? Hoje o povo está deixando, a rapaziada, a mulherada está deixando para casar ou para assumir um compromisso sério depois dos 35. Como é que ia se fazer isso lá nos anos 1920, 1930, se com 35 anos ninguém acreditava, naquela época ninguém acreditava que ia passar de 35 anos de idade. E hoje o povo está deixando para casar depois dos 35, 40 anos. Por quê? Porque a humanidade, os brasileiros, estamos todos protegidos justamente porque existe vacina, porque existe aí dezenas de vacinas que nos livraram de muitas doenças infecto-contagiosas que a juventude de hoje nem sabe que existiram essas doenças. Se o cara não é estudante de biologia, de medicina, enfim, da área de ciências biológicas, e não se interessa muito por informação, nem sabe o nome das doenças que foram erradicadas durante o século XX, justamente por conta das vacinas. Então, como é que alguém pode criticar a vacina se a vacina só trouxe bem para a humanidade? Então é assim uma temeridade a pessoa não confiar em vacina. É até um gesto de ingenuidade misturado com sei lá o que, não sei nem a palavra certa para classificar isso, mas é uma temeridade, é ingenuidade, é falta de conhecimento, duvidar da eficácia de vacinas. Porque, vou repetir, graças às vacinas, dobrou-se a expectativa de vida das pessoas. Porque 100 anos atrás que não existia isso e, consequentemente, a nossa expectativa de vida era 35 anos. Ou seja, todo mundo achava que ia morrer até os 35. Um ou outro passava dos 35, mas a grande maioria e a média da expectativa de vida, que é uma média, não passava de 35 anos, tá certo? E muita gente, obviamente, morria bem mais jovem, né? Espero ter sido claro. E, por favor, acreditem nas vacinas, elas são importantes e elas salvam vidas. E não foram desenvolvidas por marcianos e nem por demônios, foram desenvolvidas por pessoas do bem que querem o seu bem. E eu também, tá certo? Um abraço.